22 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 em um lar de idosos de Monte Belo. Todas já tinham sido vacinadas. Ninguém teve sintomas graves da doença. Novamente, um surto de Covid-19 deixa internos e familiares em alerta. 12 idosos do lar Imaculada Conceição foram contaminados. O seu Luiz Antônio ficou preocupado com a mãe, mas ela não testou positivo. Mas graças a Deus conversei com o chefe da conferência. O chefe falou que ela não pegou essa doença. Tá legal. São 46 internos. Ao todo, 22 testaram positivo para o coronavírus. Os idosos tiveram a doença depois de tomarem a vacina há cerca de um mês. E os sintomas podem ter sido leves justamente por estarem imunizados. Especialista alerta para seguir as medidas de prevenção, mesmo depois de receber as doses. Mesmo depois de vacinado, eu, por exemplo, já tomei a segunda dose há mais de 15 dias. Então, eu já estou com uma imunidade de proteção, mas mesmo assim eu tenho que manter distanciamento, usar a máscara, evitar aglomeração, porque eu estou protegido, mas aquele que está ao meu redor muitas vezes não. E reforça também sobre o cronograma da vacinação. Com o avançar das pesquisas, nós vamos conseguir saber por quanto tempo essa imunidade dura, ou também se novas variantes vão modificar o perfil de proteção da vacina. Se isso ocorrer, pode ser que nós tenhamos como acontece com a vacina da gripe, que todo ano nós temos que tomar um reforço com os novos vírus que estão circulando. Além dos idosos, 10 funcionários positivaram. O presidente do asilo, que também testou positivo, diz que todos passam bem. A vacina, todos tomaram as 2 doses, então estão imunizados e isso, com certeza, foi o principal motivo para que eles não tivessem nenhum sintoma grave. A situação do lar está controlada. Cenário bem diferente do visto ano passado em um asilo de Alfenas. Um surto teve como consequência 110 contaminações e 17 idosos morreram em uma época que ainda não tínhamos a vacina. A Secretaria de Saúde de Monte Belo vem acompanhando os casos e sabe que a vacina foi crucial nesse momento para evitar mortes. Eles estão estáveis, não foi alterado mais nada assim, sabe, nada mais grave, né? No caso, 2 senhoras só, 2 internos no caso, que ficaram no oxigênio, né? Mas já estão bem também, tudo por algumas horas, né, no caso, mas estão todos bem, no caso não alterou mais nada não. Um detalhe que nós precisamos corrigir sobre essa história. Hoje no EPTV1, nós dissemos que um funcionário foi testado positivo e que ele pode ter contaminado os internos e outros profissionais que trabalham lá. A direção do lar de idosos esclareceu que o teste positivo de um funcionário foi o alerta para que outros testes fossem feitos na unidade. Não é possível afirmar de onde surgiu a primeira infecção no asilo. O fato é que a vacinação foi muito importante nesse caso. O professor de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Unifal, Paulo Márcio de Faria e Silva, também falou com a nossa equipe sobre os efeitos do imunizante. Esse é o grande efeito da vacina, né? Ele não impede a circulação, que a pessoa adquira o vírus, mas impede que o vírus cause as formas mais graves da infecção. Então, esse caso que foi relatado é um excelente exemplo, né? Porque se não fosse a vacina, certamente o quadro seria muito pior, com pessoas apresentando sintomas graves, inclusive chegando, infelizmente, às vezes ao óbito. Com a vacina, fica comprovado que, primeiro, apenas um grupo menor de pessoas foi infectado, nem todos foram infectados, e mesmo aqueles que foram infectados, apenas alguns desenvolveram os sintomas leves da doença. E isso é o que se espera após a vacinação.